Fala galera ligada no site Carnavalesco. Pelo 7º ano consecutivo, a gente está trazendo um trabalho que foi pioneiro, né? No site de carnaval, nos sites especializados, que é a análise de baterias. A gente está aqui no Espaço Batuto Digital, a gente sempre agradece o Kleber Conká, né, por ceder aqui, que é também nosso comentarista de bateria, Rodrigo Coutinho, Guilherme Gonçalves, essa galera que conhece muito do ritmo. Então a gente vai começar com uma série de vídeos, a gente vai falar das escolas da Série A, como a gente fala todo ano, a gente vai falar das escolas do grupo especial, muitas estreias, muitos garotos estreando no grupo especial esse ano. E a gente vai abrir esse vídeo falando um pouco sobre o julgamento de 2018. É bom lembrar também, né, Alberto? E os nossos vídeos no setor 11, qualidade de áudio, né? O pessoal pode ouvir, cada naipe é sensacional, né? Em média 15, 20 minutos de cada bateria pra galera que é fanática, né? Bota o fone de ouvido, é sensacional. Mas esse primeiro vídeo eu vou conversar com eles sobre o julgamento. O julgamento de bateria, que é sempre... ele é muito específico, né? O conhecimento do jogador, né? Ele precisa estar muito ligado, porque não é um estilo de música comum, né? Então eu queria começar... a gente selecionou 4 partes, né, das justificativas dos jurados que a gente gostaria de trazer aqui para o debate. A primeira delas é uma que é até uma coisa relacionada ao regulamento, né? Porque o regulamento não diz nada da bateria ser obrigada a parar para o julgamento, né? Não está no regulamento, tem que parar, né? E, no entanto, alguns jurados, no caso, por exemplo, da Mocidade, descontou 1/10 da Mocidade, porque a Mocidade não parou. No último modo, a escola precisou acelerar por conta do tempo, né? Senão ela estouraria o tempo, mas ela estava no ritmo, estava tocando certinho. Queria que vocês falassem sobre essa questão do parar ou não parar a bateria. Se o jogador pode alegar isso para tirar um ponto da escola, já que o regulamento não obriga a escola a parar. Primeiro que realmente, como você citou, no regulamento não tem nada obrigando a parar, ao contrário, até avisa que a bateria não tem obrigatoriedade, né, de parar em frente à cabine. Não presta atenção nisso para não se ater a isso. Agora, é lógico que isso aí, a bateria uma vez não parando para frente da cabine do jogador, ela vai prejudicar, se auto-prejudicar, numa análise, numa observação mais completa, concisa do jogador, tá? O jogador é que não pode cair nesse erro de querer justificar depois que não parou, eu vou tirar ponto. Não, ele percebeu isso, não parou, prejudica a análise dele. Mas isso ele tem que justificar de uma outra maneira. Ou até dizer, olha, a bateria infelizmente não parou a minha cabine, não me possibilitando uma análise precisa. Foi isso. Isso é que ele tem que deixar, ressaltar, deixar claro, entende? Então, assim, tem que ter um cuidado muito do jogador até esse entendimento. É e não é, e nunca envolver a questão que eu bato muito na tecla de gosto. Não pode botar isso aí tem que ser uma análise muito fria, muito técnica do que ele está vendo. É bom ou não é bom dentro dos parâmetros técnicos. O gosto não se envolve nunca. Né? Eu acho que para simplificar isso, poderia sim estar no regulamento a obrigação de parar, da bateria parar. Uhum. É comum você ver, às vezes, a bateria para, mas, por exemplo, ela está chegando, ela faz a bossa, ela chegando longe, para o jogador não ver a coisa exatamente o que está acontecendo. Eu acho que ela tem que parar, tem que, inclusive, ficar ali, tem que ficar 1 minuto, tem que fazer... Não precisa fazer bossa, faz o que ela quiser, mas tem que mostrar os naipes e tá ali para ser julgado. Até porque, geralmente, quando a bateria está no primeiro módulo de jogador, o casal ou a comissão estão se apresentando lá no último módulo, né? Ou na Série A, no 3º módulo. Então, a escola vai ter que parar. Para, grupo um pouquinho, né? Para a bateria em frente ao primeiro módulo. Isso, geralmente, as direções de harmonia que são organizadas fazem. E depois que a comissão de frente e o casal saem da avenida, você tem que planejar essas paradas. Até porque a escola não anda direto quando a comissão de frente e o casal saem da avenida, né? É claro que ela acelera um pouco o passo, mas ela acelera, para. Então planeja essas paradas ali. Até porque, como o Kleber falou, é impossível você julgar. A gente aqui julga a bateria, né? Analisa a bateria, melhor dizendo, para o site, porque a gente acompanha o desfile inteiro. A bateria sai do recuo, a gente vai andando com a bateria até lá o último módulo. Então é mais fácil, a gente ouve a bateria ali 40 minutos, 35, 50, depende do desfile. E o jogador não, cara. Né? Quem já teve a oportunidade de julgar, sabe que às vezes você fica desesperado para a bateria ficar um pouquinho mais que você quer ouvir para ter certeza. Geralmente o cara ouve a bateria 40 segundos.
Aí, cara, é muito pouco tempo, realmente. Esse carnaval complicado. passado, o Thiago Diogo até me passou isso, que ele agradece ao Dudu e à direção de harmonia, que entendeu, teve problema com a Grande Rio, e ele conseguiu se apresentar, quer dizer, Todos, viu né? que já estava... então não vou prejudicar o meu segmento, a bateria, que é um quesito, em detrimento porque a escola né, teve o tempo para se apresentar nas Até cabines. porque isso não deixa de ser um planejamento, uma gestão de crise ali, porque você sabe que você vai perder em determinado ponto. Pô, se eu vou perder, eu preciso ganhar em outro. Claro. Como é que eu vou matar um quesito que eu pode Isso. recuperar aquilo que eu perdi? O momento está no porta-bandeira, quase 2 minutos. Mais até, quase 3. Comissão quase 3. Som também, então a bateria não tem direito É a uma um passada minutinho. inteira do samba, depende do samba. Tem samba que passa em 2h20, 2h40, 3, 2h15, aí depende muito do samba. Então e outra coisa que eu acho, não sei se isso vai estar nos quesitos seu, Ayup, é a localização dos jurados. A gente volta, já falamos aqui, é muito ruim para eles ouvirem em algumas jurados. Mas eu tenho ultimamente ido para os ensaios, por exemplo, do setor 11, peço permissão, até o Machine, o pessoal cede isso, iniciativa do Cissa, até para ir ali para o local do jogador, e muita coisa chega para o jogador, sim, tá? Principalmente quem está mais nas laterais ali, tem até isso. Mas não tem a caixa de som, né, Cleber? E as pessoas também. Sim, né? mas você consegue captar, você chega ali, sim. Tem essa coisa, esse cuidado de, né, a bateria se apresentando, desligar, já me disseram até que reduz a 20, 30% do que é. Depende da escola, né? Mas eu não sei se é precisamente isso aí. Realmente aí não dá pra gente confirmar que seja. Pessoal, outro tópico que a gente observou pesquisando as justificativas é com relação... Aí eu queria que vocês explicassem mesmo pra galera que tá assistindo. Instrumento embolado. A gente detectou isso em algumas justificativas. O que é um instrumento embolar na avenida? É mal tocado, né? Instrumento que não está sendo tocado corretamente. Sincronização. Então. Sincronizado, sei lá, você tem 120 caixas numa bateria, 110, 100, depende da bateria. Como se, sei lá, uma parcela considerável daquela sua ala não estivesse executando a batida correta. E aí de fora você não vai ter uma unidade de ritmo, que a gente já falou em alguns vídeos aqui e parece que está embolado. Tamborim é a mesma coisa, carreteiro, sei lá, tem 36 numa ala. Você tem lá 25 tocando correto e 9 que não tocam bem. Estão tocando fora do tempo, estão dando porrada no aro, não estão executando bem a batida de tamborim. Então, assim, se você não selecionar, espalhar bem o seu mapa, a sua ala de tamborim, muitas vezes, para quem está de fora, vai passar uma impressão que está tocando errado. Chocalho é a mesma coisa. Às vezes pode acontecer, eu li também em justificativa, falando que caixa embolando com tamborim. Eu acho que isso é muito uma percepção de quem está ouvindo de cima. E aí entra muito naquilo que o Guilherme está falando. Quem está nos acompanhando provavelmente já teve a oportunidade de ver um desfile da arquibancada de cima. E quando você vê a bateria se aproximar pela acústica e pela emissão de som dos instrumentos, sobretudo os instrumentos mais agudos, de longe, parece que está embolando a bateria. Parece que está fora até do que o carro de som está cantando. Então, às vezes embola carro de som. Isso. Caixa de som e bateria. Tem tudo isso. Então, eu acho que quando você vê uma justificativa dessa de embolar caixa com tamborim, me parece que é algo desse tipo, entendeu? Uma percepção, às vezes, equivocada em cima disso, ou até mesmo o cara explicou mal. Ele percebeu que a caixa não estava ali com um ritmo uníssono e tudo mais, e ele tá querendo colocar uma outra coisa no meio aí. Eu acho que uma outra questão também que pode causar um embolamento sonoro hoje a gente tem que entender que o nível do espetáculo é grandioso, mas não pode prevalecer, seria isso a vaidade. O que eu quero dizer isso? Todos os naipes hoje, basicamente dentro da bateria, querem fazer síncopes ou desenhos que às vezes chocam. O tamborim vai fazer um desenho até um certo limite, ou um tempo, o chocalho vai um outro, a cuíca hoje também faz desenho. Então, as caixas, às vezes, o tamborim vai fazer o agogô, a caixa também vai, sabe? Então, é isso. Então, às vezes, esse excesso também causa um embolamento. Então, tem que ter esse cuidado até de saber respeitar. Se um naipe está fazendo, então os outros, necessariamente, vão segurar o ritmo em termos sonoros. Então, tem que ter esse cuidado que pode também ocasionar esse embolamento. Às vezes, a gente tem a impressão de que dentro da mesma bateria, você tem vários grupos
Várias baterias. Várias baterias, né? Assim, o tamborim tá tocando um andamento mais para frente do que do resto da bateria. E essa coisa que você falou é interessante, né? Cada um fica cuidando muito de si. Acho que a função do mestre acaba virando menos aqui, gerenciar ego, né? Gerenciar ego. Tira as coisas. E que a gente falou aqui de algumas baterias, por exemplo, a gente falou, acho que foi da Beija-Flor, que soa como uma bateria, a mocidade soa como uma coisa só, um conjunto. Que toca pro conjunto. E tá acontecendo também uma coisa que, no meu modo de entender, pode causar um problema para as baterias, que é o seguinte: tem muita ala de chocalho fazendo desenho, e isso é uma coisa normal, já não é de hoje, já há algum tempo fazendo, mas geralmente o chocalho intercalando alguma coisa com o tamborim, que aí fica uma coisa legal dentro daquilo que você está falando. Legal. O problema é que está somando agora. Quando tem a gogô de 4 bocas junto com o tamborim fazendo figura, ainda tem o chocalho aí. E o problema é que às vezes o chocalho faz muita coisa junto com o tamborim, e se eu não me engano, acho que foi o Xande Figueiredo, jogador que há alguns anos atrás tirou ponto por causa da polirritmia, né? Que até o Guilherme pode explicar isso melhor do que eu, que são instrumentos com sonoridades diferentes, tendo a mesma função na bateria, né? Polirritmia é você tocar dois ritmos que não necessariamente têm a mesma pulsação. Mas não sei o que pelo que ele se... Algumas coisas eu não lembro exatamente. Você tem uma polirritmia com o resto da bateria e não necessariamente tá errado, polirritmia é ruim. Não existe certo e errado, mas não necessariamente isso é ruim no nosso ouvido, tá errado. Eu não lembro nem se foi exatamente ele, mas a polirritmia citada pelo jogador foi nesse sentido, né, de dois instrumentos com sonoridades diferentes tentarem fazer o mesmo desenho, e isso às vezes não somar dentro do campo dele. Sempre pode soar bem como pode soar mal. Acho que não, esse ano foi muito citado o flan. Isso. A sujeira, né? Que aí a gente, eu acho que o jogador tem que ter esse cuidado, essa exigência muito grande. Por exemplo, eu já cheguei a usar esse termo e é um equívoco. O flan é uma sobra sonora proposital, tá? Então você justificar um erro alegando flan é um equívoco, porque o flan é propositadamente. É o que você fosse fazer, isso você faz. Tá? É uma só. Você desmembra. E tem bossa que tem isso. O flan é proposital, correto? Se você percebeu que houve você só qualifique. Houve uma sobra sonora. Esse é o erro. O que sobrou? Era para você fazer fizeram. Outra coisa, eu acho que o jogador ele tem que falar na linguagem do samba. Isso aí também. Não adianta ficar usando termos de música erudita, de música... Até porque ele está jogando bateria de escola de samba, ele está jogando orquestra. Ele está dando um justificativo para o entendimento diretor de escola de samba. A ideia é o cara entender, trabalhar em cima e evoluir. Falar, se ele acha que ele é mais do que a gente, desculpa, ele vem pro nosso lado ali. Tá? Correto. Agora, pessoal, acho que esse deve ser o tema mais polêmico no mundo das baterias hoje, que é o andamento. Conversei já com vários mestres de bateria das duas correntes, né, de pensamento. A galera que acha que tem que ser um pouco mais na frente, outra que acha que tem que ser um pouco atrás. Agora, o jogador, ele pode tirar ponto de uma bateria porque o andamento está muito lá em cima ou muito lá embaixo? Ele pode fazer isso, Kleber? Olha, eu também, isso seria um debate para horas e horas que a gente está falando. Tá? Vou pegar várias coisas. Vamos lá, gente. Andamento. A gente usa muito o termo cadência. Deixa eu deixar uma coisa clara. Cadência é manutenção de andamento, independente se ele é rápido ou devagar. Tá? Isso é cadência. Manutenção, regularidade do andamento. Tá? A questão de andamento vai muito de gosto. Então eu não me preocupo com isso. Eu não quero saber se ele está correndo ou não. Lógico que quanto mais correndo, é o que a gente citou aqui, mais risco ele tem. É mais difícil para uma execução. Né? Você tem o tempo rítmico, você tem que fazer os 4. Então, mais rápido, isso sim, implica numa dificuldade maior. Tá? Agora não é dizer é certo ou errado. É isso que eu quero deixar claro. Se está para trás é certo, se está para frente é errado. Não existe isso. Agora influencia dentro desses
critérios técnicos que nós citamos aqui. Mas também tem um limite, né, Guilherme? Eu já vi bateria Sim, entrar a sim. 160 BPM na avenida. Não, aí não é samba enredo, impossível Porque tocar. a expressão diz, vai dar ruim, vai ficar ruim. Já começou. Pessoal, e quando acontece, por exemplo, a gente sabe que não tem como você manter o mesmo andamento do início ao fim, né? Tem. Tem. Mas é complicado, porque a gente está falando de você ser caiu um humano. ponto, a gente dois tá pontos, falando- A minha pergunta é em cima disso. É uma Qual variação se razoável. variar demais, é pro jurado. Isso, se Tira variar ponto. demais, aí como o Rodrigo Será? Ele citou, começa a 150, termina a 155. Mas aí entra um grande problema, que é o seguinte. O jurado, ele não julga pela caixa de som. Então, assim, teoricamente, o cara que tá lá na última cabine, ele não pode se ater o que ele ouviu pela caixa de som no início do desfile. verdade. Então, assim... Mas ele ouve. O que ele ouve, ele é ouve e ele como julga. no tribunal o cara vem falar isso, você não leva... Você não fala, você não considera... Não considera isso aqui, não. Mas ele já ouviu, ele Até porque considera. a caixa de som da Sapucaí não é confiável, né? Não. Cada uma você ouve uma coisa diferente, a mixagem é horrorosa, a gente Sabe sabe que no disso. andamento, você tá no último setor, você ouviu ela. Mas é que o Rodrigo quer citar que isso não pode ser razão Da de perda de nota. ponto. Da perda, não pode ser. A única coisa que eu vejo nisso aí é o seguinte, vamos supor que uma bateria entre tocando numa cabine a 145 batidas por minuto, 146. Faz uma bossa e volta a 150. Aí já era. Aí sim. Em frente à cabine. Só que até pro julgador medir isso, cara, é complicado, porque ele vai fazer o quê? Como é que ele vai saber, né? Até porque pra você medir um andamento, você precisa de alguns segundos, né? Sim. Pra firmar o andamento na sua cabeça e você acompanhar ali no metrônomo. Mas olha só, essa coisa de andamento, antigamente no samba você fazia a bateria começava, o andamento começava a querer cair, você tinha uma bossa que você jogava na frente. jogava Ainda pra tem, jogar pra ainda frente. tem, né? que a bateria Então, inclusive. você faz isso e aquele pra frente não quer dizer correr. A variação, assim, a variação existe um bom senso, né, como você falou, dos dois pontos. Agora, uma variação que pra mim passa a ser preocupante, quando passa de 4, já vai pra 5, né? Sei lá, você começa a 150, termina a 145. Aí eu já acho que é uma coisa que prejudica muito. Né? E o samba tem como característica, o ritmo do samba, ele não é uma coisa métrica, assim, com metrônomo, como você vai numa gravação de música pop, de música de boate. Ele vai pra frente, vai pra trás. Vai sentindo. Ele tem isso aqui, essa pequena variação, que é humano, que são a história de você botar 300 pessoas. Até quando a gente marca andamento de bateria no metrônomo, é muito comum na primeira do samba, tá um andamento, na segunda tá outro. O tamborim às vezes para de tocar, um instrumento agudo, puxa a segunda, isso chama-se swing. Isso. Eu acho que em resumo, para mim é muito, muito claro isso, que o andamento muito acelerado, ele implica na má execução, tá? Dos instrumentos. Hoje se usa muito do artifício das bossas, das paradinhas, e muito acelerada a execução fica comprometida. Isso é que acontece. A sujeira de você definir, você tocar alguma síncope de bossa, num andamento é uma coisa, rápido, e você ter que responder por várias nuances em um tempo muito curto, compromete a execução. Então fica mais claro até para o jogador ele tirar a nota, em decorrência dessa aceleração muito, muito alta. Isso que eu vejo, isso se compromete. Agora, pessoal, o Couto até introduziu esse assunto num comentário que ele fez aí com relação ao andamento. Sistema de som, né? Teoricamente, dentro do regulamento, a caixa de som, na altura quando a bateria chega, a caixa de som é desligada para o cara poder ouvir, né, a bateria Mesmo, crua, digamos assim, né? Eu queria que vocês explicassem, primeiro, vocês sentem que realmente isso é desligado, às vezes vocês veem que não é desligado, o quanto que isso atrapalha e se vocês acham que o sistema de som ele é o ideal pro jogamento de bateria. Eu primeiro acho o som muito ruim na avenida ainda. Tem coisas que eu não consigo entender. Aquele fio passando, sendo ligado aqui, hoje em dia eu acho uma coisa completamente dinossaurica, se é que existe a palavra. Jurássica. Outra coisa, a altura do som é muito alta. Você não ouve mais a escola cantando assim. Eu fico imaginando, se eu estivesse jogando a harmonia, o canto da escola, para mim eu dava 10 para todo mundo. Você tem que ter uma visão. Eu fico olhando, você julga pela leitura labial. E os diretores de harmonia, que são experientes, mandam a galera mexer a boquinha, né? Porque você ouve o carro de som, você ouve.
Eu, às vezes, algumas escolas eu falo, o cara lembrou de abaixar um pouquinho quando a bateria passa. Outras fica alto, e tem uma outra coisa que me incomoda demais ali, é a mixagem que vai pra caixa de som, porque tem escola que você não ouve surdo, tem escola que você só ouve um surdo, tem escola que a terceira tá mais alta do que a primeira e a segunda, tem escola que você só ouve caixa, tem outra que você ouve a cuíca mais alto que o tamborim. Cara, na boa, eu não sei exatamente, eu não sou especialista nisso, mas eu não sei exatamente qual é o problema, o que faz essa variação ficar tão alta. E tenho a mesma percepção do Guilherme. Tem pontos da avenida que as caixas de som não são desligadas. Agora, não sei se isso é um problema de desatenção de quem tem que fazer isso, ou se é um problema técnico, se o cara às vezes dá o comando lá na mesa e não acontece. Isso hoje em dia não existe mais. Mas o volume do modo geral, se abaixar pro geral, pra gente voltar a ouvir o componente e até a arquibancada se manifestar, o escola de samba, por mais que eles queiram transformar aquilo numa boate, aquilo não é uma boate. E o Guilherme citou bem, eu reparo uma coisa para mim, acho que teriam que usar mais do artifício médio grave do que médio agudo. Né? As caixas de som emitem essa sonoridade muito alta que incomoda, né? Por que jurado adora tirar ponto em agudo? Porque agudo você ouve mais tirar ponto tamborim, tirar ponto o tamborim, parece que eu estou jogando tamborim. Flan é sempre o tamborim. Tamborim deu flan. É verdade. Ninguém da bateria, não tava lá não? Agora, Cleber, é interessante isso que vocês falaram, a questão da bateria, né, do que o Couto falou, da mixagem, né? Você que tem essa experiência aqui no Batuque também, explica pra galera que tá assistindo como é que é feito, como é que é microfonado, porque a galera pensa, meu Deus, mas como é que eles microfonam? São 300 instrumentos. Como é que é feito isso? Basicamente, vamos nas marcações, são escolhidas 3 marcações, né? A primeira, a segunda e uma terceira, são microfonadas diretamente, servem como a base, né, de marcação microfonada para a bateria. Para a TV e para o público. Isso, para a TV e para o público. E é o mestre que escolhe esses instrumentos. Sim, a direção de porque bateria. Aí tem que ser o cara, né? Eu chego como na equipe que vai microfonar, o mestre, a direção de bateria vai me dizer, dele, vai determinar. Aí você tem direto para os repiques que fazem normalmente as chamadas, tem um microfone direto para ele. A gente usa também, como fala, o overall, que é pegar a ambiência. Aquele microfone mais alto. Mais alto, que é aquelas girafas que digam. Aí você pega um grupo de caixas e diz, acompanha esses aqui, essas 5, 6 caixas aqui mais ou menos. Esse é o som que vai sair. Na cuíca tem um direcionado para a cuíca, uma cuíca. O chocalho também vai, basicamente, um chocalho. E essa base de uns 10 microfones, vamos assim dizer, é que vai o som para a avenida toda e para a transmissão, como o Rodrigo falou. Tá? Então não é, como você disse, não são os 300 todos microfonados, não. Sim, são de microfones direcionados. Mas tem muito vazamento. Sim. Tem muito vazamento e acaba que pega outro. Microfones altos, acaba pegando. Você tem a terceira que tá com o microfone, mas esse microfone que vai nas vai caixas, pegar vai pegar a terceira que tá terceira. próximo também. Mais baixo, obviamente, mas vai pegar também. Pessoal, vocês viram que show, né? Conhecimento técnico, né? Impressionante. Realmente são os nossos mestres do ritmo. Por dentro do ritmo, a coluna que é sob o comando do nosso Rodrigo Coutinho e tem ainda o Kleber Conká e o Guilherme Gonçalves. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Nós vamos ter vários vídeos aí, vamos falar de todas as baterias do grupo especial, vamos dar uma apanhada geral da Série A. Enfim, fiquem ligados aí. E toda a nossa cobertura, né, no site carnavalesco, que você já está acostumado. Porque aqui o carnaval não dura apenas 4 dias. Um abraço.